Olá! O tema de hoje envolve o fracionamento indevido de despesas, assunto diretamente relacionado ao dever de planejamento da administração. Há que se distinguir as contratações de bens e serviços previsíveis daquelas que assim não possam ser identificadas pelo gestor público. O dever de planejamento residirá justamente em relação às primeiras, ou seja, aquelas demandas que possam ser objeto de prévia análise pela administração. Nesses casos, não basta, ao aferir a necessidade quanto a uma determinada aquisição, material de limpeza, por exemplo, programar-se relativamente ao valor isolado dessa contratação especificamente. Por envolver demandas previsíveis, essas aquisições cumprirão ser avaliadas em sua integralidade, considerando as demais compras de mesma natureza necessárias durante o exercício orçamentário. Portanto, antes de ponderar a forma como se processará a contratação, se mediante licitação, uma contratação direta, é dever do gestor público verificar o total de gastos com objeto de mesma natureza previsíveis a ser contratado no exercício orçamentário. Feita a respectiva análise de gastos, aí sim, em função do montante total identificado, é que a administração avaliará o procedimento adequado, podendo, primeiro, licitar via modalidade da lei de licitações, ou seja, convite, tomada de preços ou concorrência, aí considerando aquele valor total, enfim, que avaliamos. Ou dois, contratar o objeto via dispensa em razão do valor, se, diante do montante total identificado, restar observados os limites fixados lá no artigo 24, incisos 1 e 2, conforme for o caso. Ou então, independentemente do valor da contratação, se tratar de bem e serviço comum, por pregão. Vamos avaliar um caso concreto? Imagine que a administração resolveu licitar determinada aquisição por pregão, justamente por envolver um bem, enfim, de natureza comum. Passado algum tempo, surge a necessidade de aquisição de um quantitativo maior desse mesmo bem, nesse mesmo exercício orçamentário, porém, cuja demanda especificamente fica abaixo de R$8.000. Nesse caso, cabe a dispensa em razão do valor sem configurar o fracionamento indevido? A resposta é: depende. Se essa demanda já era previsível lá na época do planejamento, apenas será possível contratá-la por dispensa se, considerando aquela somatória de gastos previsíveis, ou seja, inclusive aquilo que foi licitado por pregão, restar observado o limite de R$8.000. Se eventualmente esse limite for ultrapassado, então, eventual contratação direta pode sim ser objeto de apontamento pelo órgão de controle por configuração do fracionamento indevido. Portanto, antes de ponderar a forma como se processará a contratação, é dever do gestor público verificar o total de gastos com objetos de mesma natureza previsíveis a ser contratado no exercício orçamentário. E aqui pode existir uma dúvida quanto ao que seriam esses bens e serviços de mesma natureza, né? E na medida em que a legislação em vigor não define, a doutrina acaba trabalhando com critérios diversos. De uma forma bem simples, possível realizar análise pertinente considerando dois elementos: um, gênero e espécie, e dois, segmento ou ramo de atividade. Objetos de espécies diferentes, porém abrangidos por um mesmo gênero, podem ser considerados como sendo de mesma natureza. Por exemplo, materiais de limpeza, que seria o gênero, e as espécies sabão, detergente, esponja, etc. E o outro norte, o segmento, então, de mercado envolvido. Bens e serviços comercializados por um mesmo segmento ou ramo de atividade, geralmente serão considerados como de mesma natureza. Observe-se que o projeto de lei 559 de 2013, que propõe aí a nova lei de licitações, no artigo 68, parágrafo 1º, já contempla essas mesmas diretrizes. Essas, então, são algumas cautelas relacionadas ao dever de planejamento que têm em vista evitar o fracionamento indevido de despesas. Até a próxima!